Boa tarde, um prazer imenso estar com vocês aqui, apresentando o nosso grupo de pesquisa, né? Alguns mais próximos, outros mais distantes. Eu acho que essa iniciativa é muito legal para a gente melhor nos conhecer, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do grupo, do que a gente tem feito, e vocês fiquem à vontade para perguntar, conforme acharem melhor, tá? Eu vou apresentar, então eu vou deixar de ver essa tela que aparece para nós. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me interromper, tá? Então, vamos lá. O GPMAP, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Matemática e Atividade Pedagógica, foi criado em 2015. Eu criei o grupo depois que eu fui para o pós-doutorado, né? Quando eu cheguei na UFO em 2005, fiquei bastante afastada de pesquisa, terminei o doutorado em 2009, mas confesso que um bom tempo afastada das pesquisas, por, acho que dificuldade mesmo de estabelecer parcerias, né? Os meus colegas na FAMAT estavam sempre bastante sobrecarregados e inexperiência, né? Aí eu fui para o pós-doutorado em 2014 e a partir daí, então, eu comecei a pensar nessa possibilidade de criar o grupo de pesquisa. Então, temos o registro no diretório de grupos do CNPq, temos uma página na web, então fiquem à vontade, são convidados para nos visitar. O nosso grupo é formado por pesquisadores, né? Nós já temos doutores formados no próprio grupo, que continuam participando. Temos estudantes de graduação em matemática e pedagogia e também estudantes dos programas, né? Tanto do PPGCM, tanto do PPGED. Nós temos projetos envolvendo a rede municipal, a rede estadual, e geralmente esses projetos têm tido um cunho de ações de ensino. Porém, ações de extensão, desculpa. Porém, agora em maio, né, apareceu uma resolução da própria UFO mencionando, regulamentando atividades de extensão, e nós temos que respeitar editais, né? Editais para participantes, editais para selecionar os ministrantes. Então, esse semestre tem emperrado um pouquinho as nossas atividades de extensão. Então, esse semestre não submetemos projeto nenhum nesse sentido. Em 2014, quando eu fui pós-doutorado, né, estabelecemos parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica, o GPAP, da USP, em São Paulo, que é coordenado pelo professor Manuel Oriosvaldo de Moura. E neste grupo, ex-orientandos participam e já estão esparramados pelo Brasil. Então, criou-se uma rede de grupos de pesquisa, e então as parcerias com esses demais grupos que originaram do GPAP têm sido muito, muito benéficas, muito profícuas. Semana passada, inclusive, nós estivemos num colóquio que tem acontecido do GPAP em rede, e nós fomos em 10 pessoas do grupo, todos aproveitaram bastante, as contribuições para com os trabalhos de cada um foram muito enriquecedoras. E aí, dentro do grupo, né, nós desenvolvemos estudos relativos à teoria histórico-cultural, em especial a teoria da atividade, e o professor Manuel Oriosvaldo, ele, a partir da teoria da atividade de Leontiev, né, é um psicólogo russo, ele trouxe para o ensino e criou a ideia de atividade orientadora de ensino. Então, essa também tem sido uma temática muito cara, né, para nós dentro do grupo. Além, claro, de pesquisas, né, pensando em ensino de matemática e pensando a formação docente do professor que ensina matemática, tanto em nível de graduação e pós-graduação. Então, ultimamente, nós temos buscado trazer mais os graduandos até para as nossas reuniões, porque apesar deles acharem, né, no primeiro momento, uma leitura mais difícil, que está distante um pouco ainda da realidade deles,
mas a gente entende que é muito importante eles já irem ouvindo, né? Já irem criando alguma expectativa, até mesmo para pensarem, não, eu gosto dessa linha, eu não gosto dessa linha, e penso, né, que quando chegarem aí à pós-graduação, eles têm uma outra visão do que é um mestrado, né, e possivelmente depois o doutorado. Então, todos nós procuramos organizar e colaborar com os cursos de extensão. Então, as propostas sempre são discutidas no grupo, né? A gente entende que esse coletivo é muito potente, que é muito importante para a formação de todos nós, para o desenvolvimento de todos nós. Então, sempre, na maioria das vezes também, nós levamos as propostas para o grupo e o grupo sempre dá pitaco, né? E é um momento de muito aprendizado para todos nós. E desenvolver atividade de ensino que integra os conhecimentos de pesquisadores, tanto da universidade, com os conhecimentos produzidos pelos professores da educação básica. Então, é muito caro para nós também termos a voz do professor da educação básica junto conosco, porque muitas vezes a gente fica na teoria, né? E chegamos lá na escola com uma proposta e muitas vezes está muito distante da escola. Então, ter esse retorno próximo dos professores da educação básica, para nós é muito importante. Procuramos atender as duas linhas de pesquisa dos dois programas, né? Tanto no ensino-aprendizagem, quanto na formação de professores, tanto no PPGED quanto no PPGCM, que são as linhas dos dois programas. E ora também temos aí professores, né? Que são pós-graduandos e exercem, elaboram as propostas e levam para a sua própria sala de aula. Aqui somos os participantes, né? Eu como coordenadora, a professora Ana Cláudia, que chegou há pouco tempo na FAMAT, tem estabelecido parceria com a gente, tem sido muito interessante. A professora Ana Cláudia, ela procura trazer os aspectos da narrativa, né, dos professores para as nossas discussões, e nós estamos tateando, né, tentando encontrar aí uma melhor forma de aliar as duas propostas de trabalho, né, tanto o que eu venho fazendo quanto o que ela faz. Então, temos aí mestrandos do PPGED, do PPCM, doutorandos do PPGED e alunos de graduação da FAMAT. Aqui também. E os nossos egressos, né? Alunos que já passaram por nós, ou no mestrado, ou no doutorado. São muitos, eu digo, se cada um tivesse escrito pelo menos um artigo quando terminou, né? Eu estaria feliz da vida. Bom, dentro dessas nossas ações, a gente trabalha em uma das perspectivas da oficina pedagógica de matemática. Essa ideia também vem do grupo GEPAP, né, que é a proposta de trabalhar diretamente com os professores. Então, é formação continuada de professores que juntos, né, estudamos, pensamos em propostas para a sala de aula e eles levam essas propostas para a sala de aula, voltam e nós discutimos como foi para pensar possíveis ações para melhoria. E, num outro segmento, a gente tem o clube de matemática. O clube de matemática, no mesmo sentido, ele visa a formação, mas inicial dos professores, né? Então, os alunos da graduação que participam desse momento. A gente abre também para professores em exercícios que queiram participar. E ali também, né, a gente já envolve os graduandos nesse movimento de leituras, de estudo, de pensar propostas para a sala de aula, e eles podem levar essas propostas, né, tanto por meio dos estágios, quanto no PIBID, na residência, e tem sido também um retorno interessante. Diretamente com estudantes nas escolas, né, os professores que levam essas propostas, os professores que participam ou que recebem nossos PIBIDianos e nossos residentes, permitem que essas propostas cheguem a seus alunos. Então, nós temos essas ações lá na escola, não fica só no âmbito, né, com o professor. Aliás, tem um mestrando que hoje vai apresentar o trabalho aqui para nós,
que está realizando com seus estudantes mesmo numa escola estadual. Aqui temos alguns trabalhos desenvolvidos lá no PPGCM, né, os produtos educacionais. Eu sinto que ao longo desses anos todos a gente tem melhorado, né, até na forma de apresentar esses produtos, já tem tido um outro olhar. Hoje mesmo o professor José mandou um e-mail para nós do PPGCM, né, com algumas orientações para nos atentarmos na elaboração desse produto. É claro que nem todos ficam como nós gostaríamos, né, porque todos os nossos alunos, professores trabalham, então cada um tem uma realidade, dentro dessa realidade que eles tentam se organizar. E aqui nós começamos então com alguns trabalhos. Essa é uma tese, né? Uma das teses que saiu já do nosso programa, do nosso grupo, e é do Elivelton, que defendeu em fevereiro. Elivelton, você quer contar um pouquinho? Sim. Então, olá, boa tarde. Não passou para vocês os slides? Agora que eu Passou? fechei. Passou Passou? sim. Ah, tá. Tá bom. Desculpa. Aí, então. Então, boa tarde, meu nome é Livelton, né? Então, continuando um pouquinho com a apresentação dos trabalhos do grupo, né? Então, eu falaria um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida agora em fevereiro deste ano. O título é a Organização de uma disciplina na modalidade à distância, na perspectiva da atividade orientadora de ensino, abordando tecnologias digitais no ensino de matemática. O principal mobilizador dessa tese foi a minha pesquisa de mestrado, que também foi desenvolvida no âmbito do GPMAP, defendida em 2018 no PPGED. No mestrado, especificamente, nós analisamos como as tecnologias digitais foram abordadas na primeira turma da licenciatura em matemática na modalidade à distância da UFO, e os resultados da dissertação nos movimentaram em direção à delimitação do objeto, da questão e dos objetivos de nossa pesquisa de doutorado. Então, na tese, nós analisamos o modo de organização e desenvolvimento metodológicos de uma disciplina de graduação na modalidade à distância, a partir dos princípios teórico-metodológicos da atividade orientadora de ensino, abordando o uso de tecnologias digitais no ensino de matemática. A produção do material empírico ocorreu em 2020 e 2021, envolveu a participação de 8 licenciandos e compreendeu a utilização de questionários, além da organização e do desenvolvimento de uma disciplina na segunda turma da licenciatura em matemática, da segunda turma, né, da licenciatura em matemática na modalidade de distância aqui da UF. Pode passar, por favor, Fabiana. O foco das análises da nossa pesquisa de doutorado foi o nosso movimento de organização metodológica da disciplina na perspectiva da atividade orientadora de ensino, mediante as necessidades formativas dos licenciandos, e também focalizamos nas análises o processo de desenvolvimento dessa organização que foi estruturada e da abordagem realizada por ela do uso de tecnologias digitais no ensino de matemática, e essa análise foi feita na perspectiva dos licenciandos, né, ao vivenciarem a oferta da disciplina. E os principais resultados da nossa pesquisa, em síntese, evidenciaram que o ponto central de destaque da organização e do desenvolvimento propostos, né, na perspectiva da atividade orientadora de ensino, estava no fato de terem promovido aproximações e interações humanas nos processos da modalidade à distância, o que revelou como uma das principais contribuições da atividade orientadora de ensino para essa modalidade educacional. Os resultados também acentuaram o entendimento de que a modalidade à distância demanda organização e condução intencional, acompanhamento sistemático dos processos promovidos, sobretudo um acompanhamento feito pelo professor formador. E, por fim, a pesquisa também aponta a necessidade de ao se propor a abordagem do uso de tecnologias digitais no ensino de matemática em uma disciplina de graduação, que existe, então, a problematização e a integração intencional do uso de tecnologias digitais no ensino de matemática durante o desenvolvimento da disciplina. É isso. Obrigado. O Elivelton, desde o mestrado, ele sempre mostrou preocupações com o ensino à distância, e como nós temos a matemática à distância, e não tínhamos ainda pesquisas, né, relacionadas a esse curso, nós tivemos aí um terreno muito fértil para pesquisa. E quando pensamos, né, como aliar, então, a atividade orientadora de ensino à EAD, porque ainda não tinha nada, a pesquisa do Elivelton dentro do grupo até GPAP é a primeira.
E a atividade orientadora de ensino, ela visa um modo geral para se organizar o ensino, mas desde que a gente consiga gerar uma necessidade nesses alunos, né? Então, a partir da teoria da atividade de Leontiev, eu preciso gerar uma necessidade no meu aluno para que ele esteja disponível para uma aprendizagem. E então, pensando nessa perspectiva, o Elivelton organizou, né, toda uma disciplina no curso de matemática à distância. Então, dentre os nossos participantes, né, eu perguntei quem gostaria de apresentar a sua pesquisa, dados os trabalho mesmo, né, dos membros do grupo, que todos são professores, nem todos puderam estar aqui conosco. Então, o Elivelton fica como representante dos já defendidos. Agora, alguns em desenvolvimento, a gente tem a tese do Leonardo. Leonardo, está por aí? Gostaria de falar? Assim, acho que eu não estou conseguindo compartilhar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Mas estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo iniciar o compartilhamento. Agora deu Aí, certo. foi. Aprendendo ainda até hoje. Então, boa tarde para todo mundo. Bom, essa tese, ela surge, né, assim, já, acho que tem muito a ver com a minha experiência, com a minha prática docente, né, tanto como professor de escola pública desde os anos 2000, né, então já 2 décadas já enfrentando aí as dificuldades, as possibilidades, né, de uma educação pública e passando aí pela rede estadual, rede municipal e também pela rede federal, trabalhando em diferentes modalidades. E uma provocação, um chamado de Marx, né, que ele fala que é insuficiente interpretar a realidade, que é necessário transformá-la, né, e pela nossa experiência, a gente concorda, né, com essa tese, né, de Marx. E quando a gente se propõe a fazer um estudo mesmo, tomando ali como referencial o IBGE, né, se debruçando sobre os boletins publicados ali pela PNAD, né, pela PNAD contínua, aí a gente se depara realmente com um mercado de trabalho complexo, problemático, né, e que realmente coloca as condições de reais de vida da classe trabalhadora, né, numa realidade que realmente precisa ser transformada, né. E aí a gente, né, faz então uma pergunta que é como desenvolver uma educação matemática na escola capitalista e que coloque professores e alunos dessa classe trabalhadora em um debate ativo com as relações humanas estabelecidas, né, de modo a se constituírem como sujeitos de criação, né, e não só de internalização de conceito, né, de apropriar conceitos teóricos, mas também como sujeitos de criação no necessário e urgente processo de transformação dessa realidade social. E aí, então, como objetivo, né, a gente tem como elaborar realmente os fundamentos de uma proposta metodológica, inicialmente voltada para o ensino de matemática, e aí fundamentada no conceito de praxe social revolucionária do Sanches Vasques, né? E essa metodologia, essa proposta metodológica, né, que a gente inicia esse processo de desenvolvimento, nós denominamos de situações sociais contraditórias, né, e também com o objetivo de analisar essas possíveis contribuições dessa proposta à atividade orientadora de ensino, né, na qual a Fabiana apresentou. E essa metodologia, ela reivindica o lugar da praxe, entendendo a praxe como um tipo especial de atividade, né, que envolve tanto os processos cognitivos, mas também esses processos, né, práticos. Então, ela se caracteriza por uma unidade entre a assimilação ou internalização dos conceitos teóricos, aí os conceitos matemáticos, né, em particular, entre outros conceitos de outras ciências, né, porque parte-se da realidade. Então envolve ali, né, todos os conceitos teóricos ali, né, das diferentes áreas de conhecimento. Então é a unidade entre essa internalização e também entre as estratégias, né, ou ações ou táticas para essa mudança de realidade. Então tem esse alcance
no campo da denúncia, mas também da transformação, então ela se vincula a uma consciência de classe. Então é uma proposta que é compromissada com a classe trabalhadora e também, né, consequentemente, então, com a escola pública. E aí, no mais, a gente se coloca já à disposição, seja nesse espaço ou fora, né, para a gente ter uma conversa aí pode explicar melhor. Obrigada, Leonardo. Eu Eu que digo agradeço. que o Leonardo mais me orienta do que eu oriento a ele, né? Ele vai nos livros dos teóricos mesmo, vai buscar a essência, né, dos conceitos, lê muito Marx, né? Então tem sido uma contribuição bem interessante também para o grupo. Em continuidade, outro doutorado, a Lívia. Lívia. A Lívia chegou esse ano, não, ano passado, tem se aproximado, né, ainda das leituras. A gente diz que ainda está tateando o melhor caminho, mas está seguindo bem. Lívia, você consegue abrir o microfone? Acho que não. Eu vou falando, então, qualquer coisa você me interrompe, Lívia. O trabalho da Lívia, o campo tem sido uma parceria que nós estabelecemos com a Rede Municipal de Ensino, né, o CEMEP, e é um curso que está sendo desenvolvido durante todo esse ano, lá no CEMEP, para professores dos anos iniciais. Então, uma vez por mês, nós nos encontramos com os professores e tem sido feito de 1º ao 5º ano, mais o fortalecimento. Então, não sou sozinha, né? Tenho a Lívia, tenho a Mariana e a Loren, que são 2 ex-doutorandas minhas também, e que nos auxiliam nesse processo. Porque, como tem sido trabalhado com todos os professores de todos os anos, impossível atuar sozinha. E cada ano de ensino tem um dia da semana para esse módulo formativo. Então, nós nos dividimos, né, entre os anos, cada uma de nós ficou com 1 ou 2 anos para ser trabalhado, e a pesquisa da Lívia vai olhar para a compreensão dos conceitos presentes no significado de número por professores dos anos iniciais. Então, nós trabalhamos conceito de número e as ações mentais, né, das 4 operações, porque a gente percebe que todo mundo sabe fazer, né, mas o pensar o que está por trás das operações, geralmente as professoras têm dificuldade. Então, quando nós contactamos o CEMEP para essa conversa, para esse curso, foi algo que eles nos colocaram. Lívia, conseguiu? Consegui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, boa tarde, eu sou a Lívia, sou aluna do doutorado, né, do PPGED, como a professora Fabiana já falou, sou orientanda dela, e eu sou uma pedagoga que sempre se interessou pela educação matemática, né, e esse interesse surgiu mesmo da necessidade, né, de saber mais, de conhecer mais, de identificar que a formação inicial sempre foi insuficiente, né, identifiquei isso já em sala de aula. Então, movidos por essa necessidade, nós estamos pesquisando a compreensão dos conceitos presentes no significado de número pelos professores dos anos iniciais. Então, nosso objetivo é investigar e analisar a compreensão desses professores, né, dessa etapa do ensino fundamental, sobre os elementos que são essenciais para a compreensão do conceito de número. Então, o trabalho é todo fundamentado nos pressupostos da teoria histórico-cultural, na teoria da atividade e na atividade orientadora de ensino. Então, a pesquisa está em andamento, né? Nós estamos desenvolvendo esse curso de formação junto aos professores, né, dos anos iniciais da Rede Municipal de Uberlândia, como a Fabiana já falou um pouquinho, nessa temática, né, do número e das 4 operações fundamentais. E nesse curso, nós colhemos o material empírico para análise, né? Então, a pesquisa está em processo. Ainda não chegamos nessa parte da análise, porque agora que é o momento mesmo de olhar para esses dados. Então, por isso, esses objetivos, né, a questão central mesmo ainda pode sofrer modificações. E é isso, também estou aberta para conversar.
Obrigada, Lívia. Márcio, o Márcio não teve tempo hábil, né, o Márcio, para fazer alguns apontamentos em slide, mas eu deixei à vontade para ele participar e contar um pouquinho do que tem feito. Isso. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcio, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ensino, Ciências e Matemática, sou orientando da Fabiana. Eu ingressei no programa no começo do ano passado e no grupo de estudos desde o ano passado, mas eu estou mais ativo nesse ano, né? E a minha proposta de trabalho que eu estou desenvolvendo no mestrado, ela surgiu na época da graduação ainda, em uma disciplina que eu fiz com a própria Fabiana, lá em Metodologias do Ensino de Matemática. Eu sempre gostei muito de probabilidade e de leituras, né? Então, nessa época da graduação, eu me deparei com um livro de divulgação científica, que se chama O Andar do Bêbado, e nele eu me deparei com os primórdios da probabilidade, né? Eu consegui, lendo esse livro, perceber de onde surgiu, de onde vem a probabilidade. Então, o meu projeto que eu estou desenvolvendo no mestrado é o jogo dos astrágalos, uma possibilidade de ensino quando a gente olha para o 6º ano do ensino fundamental, quando a gente olha para a probabilidade nesse contexto histórico. A probabilidade ela surge, ela se desenvolve a partir do astrágalo, que é um osso que praticamente todos os mamíferos têm, mas na antiguidade eles utilizavam desses ossos de animais para recreações, para misticismo. Então, o que vem a ser conhecido hoje como jogo, para a gente, foi desenvolvida uma versão na antiguidade, e esse astrágalo, esse ossinho, ele é o que vem a ser o dado para a gente hoje em dia, né, quando a gente olha no processo histórico dele. Então, eu ingressei no mestrado com essa ideia de querer trabalhar esse jogo dos astrágalos dentro da sala de aula para tentar introduzir os conceitos, né, uma possibilidade para a introdução dos conceitos de probabilidade. E aí a Fabiana apresentou, né, o grupo de estudos e essa teoria histórico-cultural, e foi onde eu encontrei a intencionalidade do jogo, né, para a gente aplicar, para a gente trabalhar em sala de aula, que ele por si só, quando a gente olha historicamente, não tem. Então, estou estudando, estou no comecinho ainda das leituras, como a Fabiana disse aí, estou achando bem difícil, mas estou caminhando, e eu estou gostando bastante. Estou partindo da qualificação, e o nosso trabalho, em resumo, o objetivo central é fazer essa análise de quais são as possibilidades da utilização do jogo dos astrágalos dentro da perspectiva da teoria histórico-cultural com os alunos de 6º ano. Estou desenvolvendo com os alunos de uma escola particular que eu sou professor regente. Acho que é isso. Isso, obrigada, Márcio. Dentro da atividade orientadora de ensino, né, nós temos praticamente 2 segmentos, que é a atividade de ensino, que é aquela do professor, né, onde ele, naquele seu momento de organizar o seu ensino, planejar suas aulas, ele se volta para si mesmo e precisa buscar nas diversas práticas culturais, na história da matemática, dos diversos povos, o que, né, deu origem a esses conceitos. Qual é a essência, de onde foi surgindo os conceitos que a gente tem hoje, porque muitas vezes chega na sala de aula o resumo, né? Só o lógico. Então, nós tentamos procurar esse movimento histórico para depois ser transformado nesse lógico. E dentro da atividade de ensino, a gente tem a situação desencadeadora de aprendizagem, que ela pode ser um jogo, que ela pode ser uma história virtual do conceito. O que é uma história virtual do conceito? Eu vou buscar nessas práticas culturais diversas esses elementos essenciais e crio um contexto histórico problematizador para desenvolver com os alunos aquele conceito que eu preciso. Ou então uma situação emergente do cotidiano. Então, por exemplo, época do Covid, né? Todo mundo falava do Covid. O professor poderia usar essa situação para trabalhar conceitos matemáticos. Ou Copa do Mundo, que também os alunos se envolvem, né? Tanto meninas quanto meninos. Então, também é uma situação que pode ser utilizada para desenvolver as temáticas, né? Dentro da componente curricular que o professor precisa naquele momento. E o Márcio, então, escolheu seguir pelo caminho dos jogos. Tem sido desafiador bastante trabalhar com o Márcio também. O Alisson, está por aí?
Oi, Fabiana. Olá, pessoal, boa tarde. Todos me ouvem bem? Bom, eu me chamo Adson, sou aluno do mestrado do PPGED. Eu ingressei no ano passado também, então já estou no processo de qualificação. A minha pesquisa está em andamento e o título dela é o Pensamento Computacional no Ensino Médio sob a perspectiva da teoria histórico-cultural. Então, nos últimos anos, né, a partir da BNCC, a gente se deparou com o termo pensamento computacional, mas, né, nas leituras, né, e tudo que estava sendo desenvolvido, a gente percebeu que, assim como esse pensamento computacional ele é trabalhado, ele precisa ser trabalhado na educação básica. Então, estou seguindo algumas leituras a partir da Heloísa Navarro, que ela apresentou uma tese de doutorado defendendo seria uma definição, quase uma definição do que é pensamento computacional para a educação matemática. Então, nós tínhamos aí na literatura muito sobre pensamento computacional, mas olhando apenas o aspecto tecnológico, voltado para a ciência da computação. Mas e para o ensino de matemática? Como isso poderia ser trabalhado? Então, atualmente eu sou professor da rede estadual, e aí eu trabalho com alunos do segundo ano do ensino médio, na Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende. Não sei se alguém aqui conhece. E aí, a gente casou essas duas coisinhas, pensamento computacional, então como isso poderia ser trabalhado no ensino médio? E aí, então, surgiu a nossa pergunta, que é como os alunos do ensino médio podem compreender o conceito de pensamento computacional a partir de situações-problema. Então, levei para os meus alunos algumas situações para que fossem trabalhadas utilizando o software Scratch. E aí, agora, né, o nosso foco é analisar como esses alunos compreendem, né? Será que eles conseguem desenvolver compreender o que é pensamento computacional a partir dessas situações problema? Então, assim, é uma pesquisa que ela ainda está em desenvolvimento. Assim, a parte de análise do que os alunos desenvolveram em sala. Então, a gente vai olhar para o que eles produziram, tudo que foi registro escrito, como eles fizeram isso utilizando o Scratch. Então, é mais ou menos um pouquinho do que eu estou trabalhando aí. Obrigada, Alisson. Claro, né, como está em processo ainda, tanto a questão quanto o objetivo pode ser mudado até o final, né? O Alisson ainda não qualificou, e a gente sabe que a qualificação, para mim, é um momento crucial, é um momento de ouvir, né, pensar, ponderar, e que a questão e o objetivo ainda podem ser alterados. Nós não conseguimos aliar, né, na pesquisa do Alisson, a questão da atividade orientadora de ensino, então nós optamos por ficar mais concentrados na questão da teoria histórico-cultural. Por que não conseguimos? Pelo tempo, né, de um mestrado acadêmico, 2 anos, por não ser fácil criar uma proposta, né, dentro dessa perspectiva da atividade orientadora de ensino, então a gente achou por bem, a partir da tese dessa professora que ele citou, a Heloísa Navarro, que traz, né, ela defende os nexos conceituais para pensamento computacional na educação matemática. Então, a partir do que ela propõe, nós buscamos essas situações, problemas, para ver como desenvolve os nexos que ela propõe, né? Então, a partir agora da análise do Alisson, nós vamos ver se isso é possível ou não. Eu queria voltar um pouquinho, né, dos candidatos à fala aqui, acho que eu não tenho mais nenhum, mas eu queria só passar mais um pouquinho aqui nos participantes, né? A Carolina é graduanda, então ela está se aproximando das leituras, né? Ela está trabalhando com inclusão no TCC dela. A Cláudia, ingressante do mestrado PPGED esse ano, a gente ainda está tateando qual é o objeto dela mesmo, mas vai ser uma pesquisa mais de cunho bibliográfico. A Isabel
também, doutoranda do PPGED, entrou esse ano, e ela vai trabalhar com professoras da educação infantil. A Ana Cláudia, a minha parceira, minha colega, né, da FAMAT. A gente tem o Douglas aqui, o Arlindo também, meus parceiros, mas a Ana Cláudia, por ter chego mais recentemente, acabou, e dividirmos sala, né? A gente acabou se aproximando mais para esses trabalhos. O Leonardo, que falou com vocês, Luana, que está desenvolvendo um trabalho com alunos de 7º ano sobre educação financeira. A Lívia, também falou com vocês já. Matheus, também aluno da graduação, e Matheus muito ligado às tecnologias, né, ao GeoGebra principalmente. A Márcia, mestranda do PPGCM, a Márcia quer trabalhar com EJA, então, na última conversa até agora, né, a Márcia vai trabalhar com a situação emergente do cotidiano, uma dos 3 modos, né, de se trabalhar a situação desencadeadora de aprendizagem. O Márcio falou com vocês. A Tamires está trabalhando com professoras, pedagogas, né, com alguns conceitos ali da matemática dos anos iniciais. A Estefânia está olhando para a formação de professores dentro do clube de matemática, né, então como tem se dado esse desenvolvimento dos participantes ali do clube. O Alisson também, que acabou de falar com vocês. Bom, acho que é isso. Acho que eu posso parar de falar para a gente abrir para diálogo, alguma observação. Estou à disposição. Pode ser um de cada vez. A gente tem tempo. Oi, Vladimir. Olá, deixa eu abrir aqui. Aí, acho que agora tá, né? Sim. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, os colegas, né? Boa tarde. Primeira coisa, parabenizá-los todas aí pelo trabalho e orientar essa diversidade. A gente sabe que não é fácil, né? E aí eu acredito muito nessa proposta que nós estamos fazendo para se conhecer, né? E quando eu vejo a apresentação, aí eu começo a pensar em alguns elos, né? Eu vou citar 2 aqui que me chamam muita atenção. O Márcio, né? Quando ele fala dessas propostas da probabilidade, né? Temos coisas em comuns de trabalho por vários caminhos, e esse é um dos fatores que alcança em relação ao livro didático, né? Então, eu tenho um trabalho que eu acho que fica muito próximo ao que vocês estão fazendo e me proponho aí a outros diálogos, né, em outros espaços, porque eu tenho um trabalho desenvolvido toda essa parte da probabilidade estatística, desde criança de 1º ano até o 5º ano, né? Eu não sei se é o foco dele, mas a gente trabalha com essa origem da probabilidade, né? Então, esse trabalho me chamou muita atenção quando o Márcio ele apresentou. E o outro trabalho que me chama muita atenção também, não querendo me prolongar aqui, eu não lembro o nome da sua orientanda, que fala da formação de professores, que está fazendo oficinas, que está no 2º ano. A Lívia. A Lívia, isso. E aí me causa algumas curiosidades, né? Porque essa parceria, a gente que está na gestão, esteve na gestão, essa parceria com secretaria, com superintendência, ela é muito burocrática, né? Eu estive na Secretaria Municipal, no CEMEP, a semana passada, justamente para falar de um projeto em desenvolvimento no curso de pedagogia, né? Projeto de pesquisa, e é um setor aí da educação muito complicado, no sentido de burocracia, né? Então, me causa curiosidade, porque foi uma crítica muito grande que o pessoal desse setor fez na secretaria, de participação de professores. E aí, a minha pergunta, né, se é detectado nesse momento a contribuição para professores, tanto os professores
no processo de continuidade, né, que estão lá já há alguns anos e estão fazendo as suas oficinas, quanto dos professores iniciantes, porque às vezes esses professores iniciantes eles não são percebidos, né? Então, se vocês têm nessa pesquisa, nessas oficinas, né, que acredito que vai usar como dados, né, para o desenvolvimento do doutorado, se tem percebido, né, porque eu estou com um foco de trabalho muito grande para esses professores de formação, professores iniciantes na rede. Então, a minha pesquisa é sobre isso, que eu estou focando agora, e isso me causou curiosidade. Então, esses dois trabalhos me chamam muita atenção, não sendo os outros de menor, né, importância, mas esse se aproxima muito do meu trabalho. Eu acho que é esse sentido da nossa reunião. Te agradeço e parabenizo. Obrigada, estou aberto Vladimir. aí para novas conversas. Eu te agradeço. Ô, Márcio, fica a dica, tá? Vai olhar aí os trabalhos do professor Vladimir. Ele é autor de livro didático, então também vale olhar. Sobre o questionamento, né, em relação ao CEMEP, eu também sinto essa questão de burocracia, e nós estamos lá junto com as professoras desde abril. E agora, no segundo semestre, a queda de participação foi gigantesca. Até nós tínhamos a intenção da pesquisa da Lívia, né, ficar até as 4 operações, mas em função dessa queda, a gente está fazendo um recorte, não vai utilizar parte das 4 operações. Vai ficar como material aí guardado, mas não vai entrar na pesquisa. E eu tenho me policiado muito e até me questionado muito, Vladimir, se os professores têm um horário de módulo, né? E aí eles têm o dia para ir para o CEMEP para fazer essa formação. É uma vez por mês que eles iriam lá, mas parece que alguma coisa está emperrada aí no meio do caminho. Então, eu fico pensando se, de repente, nós não oferecêssemos cursos via UFO mesmo, via FACED, via FAMAT, via as outras unidades, para chamar esses professores para os nossos cursos. E não nós irmos para a rede municipal diretamente, sabe? Eu tive a oportunidade de em outros 2 momentos, oferecer via a oficina pedagógica de matemática, curso para professores, e era à noite. E eu vou te dizer que eu acho que o público era maior. Então, acho que de quem começou para quem terminou o curso, eu acho que manteve um número mais interessante. Então, eu fico pensando se não era a hora de nós nos movimentarmos mais enquanto UFO mesmo, para oferecer esses cursos para a comunidade. O problema é o horário, né? Nem sempre a gente atinge esses professores nos horários que eles precisam. Eu acho que assim, eles oferecem, eles mantêm a parceria, mas assim, não existe esse compromisso e não existe essa cobrança, e aí não parte do professor essa continuidade. Aí fico pensando também, né, na hora de fazer essas proposições, se vale a pena a gente fazer um ciclo, porque aí a secretaria quer que a gente faça um ciclo completo, anual, mas quanto mais extenso, mais quebra tem. Então, isso, quando vocês propõem, e aí fica meu ponto de interrogação, se mudar o espaço, isso faz diferença ou não, né? Se sai da secretaria, vem para a universidade, se isso faria diferença ou não. Fica um ponto de interrogação que eu não sei. Mas, de todo modo, a gente sabe que tem que partir do próprio sujeito, né? Tem que ser uma necessidade do sujeito. Não adianta nós querermos, nós irmos oferecer, o sujeito não está disponível naquele momento, não tem condições, né? Naquele momento. Outra coisa que me passa pela cabeça é irmos às escolas, termos contato direto com escolas e meio que adotar uma escola, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas também não está claro para mim isso ainda não. Qual seria o melhor caminho? E a proposta pode partir lá no CEMEP, pode partir ou do CEMEP, como vocês estão fazendo, que fica a proposta da UFO mais CEMEP via CEMEP, ou pode partir da escola, sendo in locus. Isso é possível também, tá? Também é possível, sim. Eu acho que talvez seria um caminho mais interessante, né? Pelo menos a gente começa um trabalho de formiguinha e quem sabe isso vai alastrando, né?
Vamos pensar juntos. Vamos. Eu topo. Obrigado. Obrigada a você. Alguém mais? Algo que não ficou claro nas nossas falas? A Mariana está aqui também, que é parceira nesse curso. A Mariana, no doutorado dela, nós tínhamos, né, a pretensão de oferecer um curso via CEMEP também para professores dos anos iniciais. Aí veio a pandemia. Então, precisou ser todo remodelado o projeto da Mariana e nós acabamos oferecendo via extensão, né, o setor de extensão, naquela UFO em casa. E abriu-se inscrição para o Brasil inteiro. Naquele momento, nós tivemos mais de 600 inscritos. Então, não tinha condição de atender, né? Aí nós acabamos limitando, agora eu não lembro se 40 ou 50 vagas, mas terminamos o curso com 36 participantes. Então, eu vejo que, apesar das críticas, né, que ainda se tem ao ensino remoto, à educação à distância, a gente tem um público que ainda precisa dessas ações. Então, eu acho que a pesquisa do Elivelton traz elementos para a gente pensar, né? Essas formações à distância, como organizar essas formações. E também eu acho que é um canal muito interessante que ainda a gente precisa pensar com carinho. Tem pouca contribuição nesse sentido, né? Fala-se criticamente da EAD, mas não é essa EAD de produção em série que a gente quer, né? A gente quer algo pensado, algo que realmente vá contribuir com a formação desse sujeito que está na outra ponta. Então, ficou bem bacana também os dados que a Mariana conseguiu obter via... Ela usou o RNP, né? As reuniões aconteciam via RNP, todas gravadas, toda semana. Do Elivelton também era encontro toda semana. Então, a gente tem dados aí bem interessantes. E mais que está aqui que eu poderia comentar? Ana Cláudia chegou. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo bem, Fabiana. E pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso. Ainda para ajudar, estou pelo celular porque o computador não quis funcionar. Desculpa, Fabiana, o atraso. Imagina, tranquilo. O professor José também justificou que hoje não poderia participar. Oi, Odaleia. Saudade. Oi, Fabiana. Estou tentando aqui ver se a câmera foi. Tá bom. Então que bom vê-la aí. E parabéns aí pela quantidade, né, e qualidade dos trabalhos que você tem orientado. Eu queria assim, fazer duas perguntinhas. Uma é da Lívia, tá? A Lívia apresentou há pouco tempo aí e eu anotei, mas eu não fiquei com muita clareza, não. Ela falava sobre a compreensão do conceito de número, né, a professores dos anos iniciais. Aí, desculpa, eu não sei se eu anotei muito rápido, mas aí é apenas uma pesquisa onde ela vai averiguar, vai, né, fazer um levantamento dessa compreensão, ou não, é um curso de fato que vai ser feito para professores, só para deixar claro. A gente fez esse levantamento no início, né? O que os professores, o que é número para você? Então, teve um momento dessa discussão. E aí, dentro do que a gente vem trabalhando, Daleia, Lívia, se você quiser falar, você pode me interromper, tá? Dentro do que a gente vem trabalhando, a gente fala que para entender número, é preciso entender os nexos conceituais. Então, os elementos que vão dando ligação para eu ter uma sustentação para esse conceito, né? Então, por exemplo, a sensação numérica, né? Aquela coisa de bater o olho e perceber quantos tem. Isso a gente precisa trabalhar com as crianças da educação infantil ainda, né? A correspondência 1 a 1, a questão do agrupamento, a questão do valor posicional. E parece que são questões tão simples, mas que se isso não é bem trabalhado, a minha criança vai perguntar, tia, para escrever o 12 é o 1 ou o 2 primeiro? Né? E a gente sabe que isso acontece. Então, se esses elementos não são trabalhados desde a educação infantil e bem, a gente vai ter os problemas que a gente tem visto, né, nas operações depois e chegar a alunos no ensino médio sem saber a divisão. Então, é nesse sentido que ela vai fazer a discussão dessas percepções dos professores. Então, ela já tem alguns dados, é isso? Já. Aí a gente fez o curso que trabalhou com esses conceitos
e a partir, então, disso aí, ela vai seguir com a análise. Vai para a teoria de Piaget, não? Não, nós vamos para Vygotsky. Você sabe que eu gosto dessa parte, né, mais dos franceses, né? E a gente tem trabalhado lá no nosso grupo da Unicamp, é muito a questão do sentido de número, não é? Que é outra linha de trabalho aí com muitas pesquisas bem interessantes. E a linha francesa, agora eu estou indo para Verneau e vendo as operações, né? E a diferença de número como medida e como uma relação. Então, são coisas que eu estou estudando agora, e aí por isso que me chamou a atenção. Mas eu não vou pela teoria histórico-crítica, nada do Vygotsky, não. Mas parabéns aí pelo trabalho e boa sorte aí nessa empreitada, tá? Obrigada, Daleia. Beijo, obrigada. A Daleia trabalha com Piaget, viu, pessoal? Quem não conhece a Daleia, ela se aposentou, né, pela UFA, ela trabalhava em Tuiutaba, foi professora do nosso programa, do PPGCM, continua professora colaboradora do programa, né? E como vocês veem, mesmo aposentada, não parou de estudar. Então, o caminho é esse, estudar, estudar, estudar. E quanto mais a gente estuda, menos eu sei, né, Odaleia? Sim, menos a gente reconhece que não sabe nada mesmo, mas é isso. Vamos indo para frente. Tá certo. Bom. Obrigada. Um beijo. Beijo. Ah, tá com vocês no NUPEM, é isso mesmo. Uma vez professora, não dá para desligar, né? Dificilmente a gente deixa tudo de lado. Alguém mais? Arlindo? Pode dizer. Seu microfone, Arlindo, não ligou. Bom, eu não ia falar, estava só como ouvir, até pus um negocinho aqui, né? Mas eu não aguentei, porque o Vladimir provocou e é uma questão que está me deixando bastante preocupado, que nós já fizemos muita pesquisa com a prefeitura e cada ano mais está ficando muito difícil. Me chamou muita atenção, que eu não vou falar o nome, mas um professor de metodologia da pesquisa do PPGED falou, gente, fazer pesquisa na prefeitura é complicado passar pela comissão de ética. Demora o documento, até explicar, e as pessoas estão desistindo de fazer pesquisa na rede municipal, simplesmente assim, porque ela é muito difícil, vai, volta um monte de vezes, e a prefeitura tem razão também de barrar essa questão da pesquisa, porque tem pesquisas que são feitas, não fazem devolutivas, são pesquisas que são feitas, só vai lá e fala mal do professor, fala mal da escola, não contribui. Então, não é só assim, a universidade é boazinha, a prefeitura é ruim. Existe aí um problema de comunicação muito grande e a prefeitura tem sido excessivamente zelosa com isso. Inclusive, eu conheço a pessoa que cuida disso, uma pessoa boníssima, bastante ética, bastante importante, bastante coerente. Então, não é uma questão de uma pessoa ou de uma questão. É um problema da universidade com a prefeitura e as pesquisas que nós fazemos. É fácil mandar um aluno fazer um mestrado e ele vai lá e vê que não está sabendo ensinar os meninos a alfabetizar, por exemplo, ou trabalhar as operações, porque a realidade a gente conhece, a gente conhece a realidade das escolas municipais. Então, é fácil fazer uma pesquisa e mostrar os problemas. E, às vezes, as pesquisas não vão lá contribuir. Então, a prefeitura, nesse sentido, barra. E, por outro lado, também, os professores não se sentem motivados aí nos módulos, porque para ele pode fazer esse módulo em casa, ele faz uma coisa mais produtiva na escola, e ele também não tem um ganho sobre isso. Então, ele vai haver uma oficina ou outra, o que interessa aqui e ali, se interessar, continua, se não interessar, não continua, e ele não tem esse compromisso com isso. Aí eu me pergunto, quando mais funcionou, quando que funcionou essa nossa comunicação com a prefeitura e quando foi muito produtivo? Eu acho que está na hora de nós talvez fazer um curso de especialização em ensino de ciência e matemática, ou em educação matemática. Ou 2 cursos de especialização.
Um para os anos iniciais, do ensino fundamental 1, e o outro para ensino fundamental 2. Ou um para ensino fundamental 1, ou outro para ensino fundamental 2 e médio. E funcionou já muito esse nosso curso de especialização. Porque eu achava que o professor não precisava mais de diploma de especialização. Mas para muitos professores da rede municipal, a especialização ainda é importante e aumenta o salário, já que nem todos têm condições de fazer o mestrado. Então, será que nós não deveríamos, enquanto preparar os alunos, alguns fazer mestrado e ou para nós fazer nossas pesquisas, voltarmos a oferecer esses cursos de especialização, como curso de extensão, por exemplo? Porque foi, da minha experiência de 30 anos com a rede municipal, os mais produtivos foram nesses momentos. Você tem um grupo de professor, ele tem um compromisso de continuar porque ele tem que ganhar o diploma, e ele também vai se envolver na medida que ele fique mais, ele se envolve, e à medida que ele se envolve, ele vai desenvolvendo suas questões, e aí você também consegue ter um grupo de professores discutindo matemática. Eu penso que talvez o nosso caminho seja esse. Não sei se tem interesse aí nos professores, porque o mestrado aumenta mais que a especialização, mas ainda vejo que muitos professores, principalmente dos anos iniciais, fazem especializações. E para a diretora, por exemplo, agora as especializações contam na hora da escolha do currículo da diretora. E talvez até fosse um chamativo, um convite para que depois esse professor fosse para o mestrado, né? Sim, os bons alunos, os alunos que tivessem. Nós fizemos, foi durante o tempo muito importante isso, que os alunos que destacavam nessa especialização, naturalmente, tinham um projeto já de mestrado e um trabalho de educação continuada, e aí você teria esse vínculo maior. Porque eu acho também, forçar o professor a ir no CEMEP, ele força, mas ele vai lá, entendeu? Mas não é obrigatório, né, Arlindo? Mesmo que for obrigatório, é obrigatório, já foi obrigatório algumas vezes, e eu, inclusive, participei disso. Mas quando é obrigatório é muito chato, ele vai, preenche o papel e fica tomando café. Também ninguém obriga ele a ficar lá dentro. Se ele não sente a necessidade, ele não vai querer continuar. Mas quando você fala, né, da questão burocrática do CEMEP, eu acho que não depende do CEMEP, né? As circunstâncias todas que a gente vive e tem precisado desses cuidados. Nosso comitê de ética também, quantas vezes vai e volta o projeto dos nossos alunos? Né? Sim. Tem aluno meu que eu falo, não, vamos embora, vamos para frente, porque se for ficar esperando não vai dar. E a extensão agora, a ProEx, também tem feito... Vai burocratizando cada vez mais, isso eu concordo. Exatamente. Esse é um outro problema. Eu estou deixando de propor extensão. A universidade está cada dia mais burocratizada, mais para você não fazer do que fazer. Isso é um fato. Eu já fiz muita extensão. Nesse modelo aí, sinto muito, não me interessa. Mas aí outra questão. Você tem que fazer todo o planejamento em um semestre para propor só no outro, né? A questão do comitê de ética também, eles querem a entrevista já, né, quando a pessoa submete o projeto. Olha, mas se eu já soubesse a entrevista, então, o aluno está no início do curso, como é que ele vai ter entrevista? Então, são questões que nós temos que resolver. Mas eu acho que um fato de nós enfrentarmos coletivamente nós oferecermos 2 cursos de especialização em formato de extensão. Um para educação infantil e anos iniciais, que aí não é o meu caso, acho que aí tem você, o Vladimir, outras pessoas que têm esse perfil. Se precisar alguma coisa, eu até posso ir, mas não é meu perfil. E o outro de ensino fundamental e médio, que aí também você consegue ter os professores na universidade, os professores. Porque também o professor vai lá por quê? Ele tem que ter compromisso, ele tem que ter responsabilidade, concordo com tudo isso. Mas ele já ganha pouco. Ele vai lá nesses cursos para quê? Entendeu? O certificado não vale nada para ele. Falando em questão bem prática, se ele fizer uma especialização, ele tem um aumento de X% do salário. O mestrado é mais, o doutorado é mais. Talvez ele comece na especialização. Muitos professores, principalmente iniciais, querem fazer mestrado, mas eles não sabem como. E também eles não sabem o caminho. Então, é um jeito. Mas eu acho que se a gente conseguisse, nesse caminho, fazer uma especialização na universidade, dando o certificado que aumente o salário do professor, e aí você consegue, então, ter 20, 30 professores, 20 professores frequentando a universidade
semanalmente, quinzenalmente, podendo ser híbrido também, não sei, online, presencial à distância, não sei. Mas eu acho que assim, nós temos que criar esse vínculo com a prefeitura. Porque do jeito que está, esse vínculo vai ficando... Está difícil, porque está difícil pegar o professor. Porque ele trabalha Mas, Arlindo, eu vejo assim, né? Eu comentei que do primeiro semestre para esse semestre a gente sentiu uma queda. Mas eu acho que ainda a gente tem que ficar feliz, porque são 5, 6, 7, 10, 12 professores que estão ali. Sim, E vale a pena. alguma coisa ainda fica e vai levar para a sala de aula, né? Sim, então, sim. acho que a gente ainda fica feliz com esse saldo. Não, qualquer iniciativa é bacana, mas eu acho assim, se a gente puder pensar nisso, é um caminho, talvez não seja mais viável, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era viável. Entendeu? Agora não sei, é questão da gente pensar se é um caminho viável e trazer coletivamente os professores para a universidade de uma forma mais leve, não tão pesado igual o mestrado, sem a cobrança do mestrado. Eu acho que fica um ponto aí para o grupo todo pensar, né? Os professores dos 2 programas, eu acho que tem condição aí de unir forças e tocar isso em frente. Eu sinto falta, sim. Pessoal, estamos a 1h do nosso início. Atingimos, né, o teto de 15 horas. Ficamos à disposição, né? Sei que o tempo é curtinho, a gente poderia continuar conversando, mas para respeitar aí as atribuições de todo mundo, acho que a gente vai encerrar. Pode ser? Agradeço muito a todos vocês por nos ouvir, pela paciência em nos ouvir. Oi, Vladimir. Vladimir? Não? Não, não é nada não, só para agradecer. Eu agradeço muito a paciência de vocês e ficamos aí, disponíveis, né, para algumas parcerias, alguns estudos que nos aproximem. Acho que isso é muito importante e esse coletivo é que nos fortalece. Falo isso muito para os meus orientandos, né? Sozinho nós não vamos em lugar nenhum. Obrigada, pessoal. Obrigado, Fabiana, pelas oportunidades aí que você sempre oportuniza para a gente. Obrigado a todo mundo. Um abraço para todos. Eu que agradeço, Falou, Léo. Fabiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Arlindo, você quer falar? Encerrar a gravação, né? Um abraço, tchau. Tchau.